Boa tarde. Vamos agora dar início à apresentação sobre unidades de esforço de produção. Olá, boa tarde. Aqui quem fala é a aluna Rebeca Santos e eu vou falar um pouco sobre o histórico de custeio da UEP, as unidades de esforço da produção, que segundo a Loha e Oliveira descreveram que durante a Segunda Guerra Mundial, Georges Perrin desenvolveu sua concepção de uma única unidade de medida de produção industrial, que denominou-se GP. Posteriormente ao seu falecimento, foi desenvolvido um livro com base nos manuscritos de Perrin, que contou com a colaboração do engenheiro italiano Franz Aloha, que durante todos os anos de trabalho se dedicou a estudar na mesma proporção que se aperfeiçoava na técnica de medição da produção, que foi tal aperfeiçoamento que criou uma unidade para controlar a produção de uma empresa, que passou a ser chamada de UEP, o que acabou se transformando em um novo conceito, onde esta nova unidade não serviria somente como unidade de medida de custo, mas sim uma unidade para gerenciar os processos produtivos no modo geral como um todo. E na década de 70, a Aloha veio para o Brasil e acabou se estabelecendo. A discussão sobre este método inicia no Brasil justamente no ápice do governo JK, quando ocorreu uma grande implantação de indústria no nosso país. E praticamente não houve as aplicações dessa metodologia até o ano de 1978, onde foi criada uma empresa de consultoria em Blumenau, lá em Santa Catarina, dos anos de 1970. A Aloha começou a aplicar em indústrias catarinenses. E agora, dando continuidade, vamos falar dos objetivos do método EPI, que é bem simples e se baseia em unificar os custos em um só, traduzir em uma única medida os esforços realizados numa empresa que produz diferentes produtos, criando uma relação bem proporcional entre vários esforços utilizados na produção, tipo de um bem com outro bem, que utiliza os mesmos esforços, com a intensidade diferente. E Star, lá em 2017, menciona que seu objetivo é transformar uma empresa produtora de vários bens em uma empresa monoprodutora e assim simplificar o controle físico, financeiro, sendo uma proposta bem estratégica de custos de produção, onde além da precisão técnica das informações para obter de uma maneira bem clara as melhorias dos processos de fabricação, as informações apontando onde devem ser realizadas ações de redução de custo, como gerir de maneira eficiente a produtividade da fabricação, analisar as reais capacidades das fabris e comparar os diversos processos de fabricação de produtos mais diferentes de natureza, e inclusive de implantar fabris distintas, promovendo um aperfeiçoamento interno dos processos da fabricação. Agora vamos entrar um pouco nas finalidades do método EPI, que são identificar o esforço de produção de cada operação elementar do trabalho, identificar o esforço de produção numa etapa de operações de um determinado produto, verificar o esforço de produção de todas as operações de trabalho que compõem um determinado produto, verificar o esforço de produção de cada setor de fábrica que é realizado por meio da soma de todas as UEPs que compõem os postos operativos de cada setor, mensurar o esforço de produção total de uma fábrica que é calculado mediante a soma dos esforços de todos os postos operativos, mensurar a capacidade. É porque o método web ele foi desenvolvido para mensurar e alocar com maior eficiência e acuracidade os custos de transformação dos produtos produzidos. O pressuposto básico do método consiste no fato de que o esforço despendido para a produção dos bens é o principal produto da organização. E os três princípios básicos que balizam a operacionalização do método o princípio do valor agregado. O produto da empresa é o esforço despendido da realização do produto através da matéria-prima. A agregação do valor consiste na transformação dessa matéria-prima em produtos e os princípios das relações constantes, que é o relacionamento entre o esforço de produção despendido por cada operação, que é constante ao longo do tempo, e o princípio das estratificações, que é o grau de exatidão necessário para a compreensão e o desenho do processo produtivo mapeado, quanto mais os custos
forem desdobradas, mais exata e confiável será o sistema. Boa tarde, aqui quem fala é a aluna Juliana Portela e agora eu vou falar um pouco sobre as etapas de implementação do método. A implementação do método de unidades de esforço de produção é dividida em 5 etapas. Primeiro, divisão da fábrica em postos operativos, que consiste em dividir a empresa em postos operativos compostos por operações de transformação homogêneas. Os postos operativos identificam plenamente uma empresa e são conjuntos formados por uma ou mais operações produtivas elementares que apresentam a característica de serem semelhantes para todos os produtos que passam pelo posto operativo, diferindo apenas no tempo de passagem de cada um deles. Na sequência, temos o cálculo dos índices de custo, que é o índice numérico que indica o custo por hora de atividade de cada posto operativo. Para o cálculo dos índices de custo, é preciso identificar todos os custos de transformação do processo produtivo. Na sequência, temos a escolha do produto base. O produto base é o produto que serve para amortecer as variações dos potenciais produtivos e pode ser um produto que realmente existe, uma combinação de produtos ou mesmo um produto fictício, devendo apresentar a estrutura produtiva da empresa. O cálculo dos potenciais produtivos são uma combinação dos resultados obtidos nos passos anteriores. Os potenciais produtivos dos postos operativos são encontrados dividindo-se os índices de custo pelos custos básicos. A quinta e última etapa é a determinação dos equivalentes de produto. Os equivalentes de produtos são obtidos através do somatório dos resultados obtidos pela multiplicação dos tempos de passagem dos produtos pelos postos operativos e o potencial produtivo de cada posto operativo. O somatório dos esforços absorvidos pelo produto em todos os postos operativos é o seu equivalente em unidades de esforço de produção. Adotando esse procedimento para todos os produtos, tem-se todas as informações da etapa de implementação do método. Vejamos agora um exemplo prático da aplicação do método de unidade de esforço da produção. Considere uma empresa que fabrica apenas 3 produtos, P1, P2 e P3, e que a produção dessa empresa em unidades fabricadas nos meses de setembro, outubro e novembro seja: produto 1, com um total de 6.000 unidades, produto 2, com 6.100 unidades, e produto 3, com 6.300 unidades. Se considerarmos nesse exemplo a soma das unidades produzidas, chegaríamos à conclusão de que o nível de atividade estaria crescendo. Porém, ao comparar com o método WEP, observamos que esta operação não procede, ainda que os produtos sejam parecidos. Por exemplo, se P1, P2 e P3 fossem motores elétricos semelhantes, diferindo apenas em tamanho e potência, este cálculo não seria satisfatório, porque os motores não são iguais. P1 é um motor pequeno, P2 é um motor intermediário e P3 um motor grande. Logo, a fabricação do motor P3 demanda mais trabalho do que a produção do P1 e P2. Por isso, não poderíamos identificar o esforço da produção de cada produto. Lembrando que, para conseguirmos saber as produções dos períodos de maneira correta, é importante obter as informações sobre os trabalhos necessários para fabricar os 3 produtos, sendo necessária a implementação das 5 etapas do método WEP. Deduzindo que o produto P1 equivale a 1 WEP, o produto 2 equivale a 1,1 WEP e o produto 3 equivale a 1,3 WEP, sua produção ficaria, no mês de setembro, 7.100 WEPs, em outubro, 7.030 WEPs e em novembro, 7.090 WEPs. Neste caso, a produção é praticamente constante, sendo o maior volume em setembro, com 7.100 WEPs equivalentes. Assim, podemos observar que, enquanto o cálculo de unidades fabricadas demonstra aumento da atividade na empresa, o cálculo em unidades de esforço da produção demonstra praticamente uma estabilidade nas atividades.
Bom, vou falar um pouco sobre considerações sobre o app. As empresas que fabricam vários produtos têm dificuldades para alocação dos custos indiretos de fabricação por meio de critérios de rateios. Tais critérios podem ser arbitrários e acabam distorcendo os reais custos unitários de cada produto. Isso leva os gestores a tomarem decisões equivocadas, que podem comprometer o desempenho organizacional. A metodologia UEP oferece uma gama de informações não disponíveis em implementação de centro de custos e custeios por absorção comuns, o que torna o método mais robusto no quesito medição de desempenho e estruturação para um processo de tomada de decisão estratégica. Pelo método das UEPs, os cálculos do custo de matéria-prima são efetuados separadamente, sendo considerados por este método os custos de transformação. Porém, mesmo que não abordado pelo método, o custo da matéria-prima também deve ser apurado, uma vez que essa informação é usada em relatórios gerenciais e determinação de lucratividade de produtos. Bornia 2010, vale a pena ressaltar que este método é indicado para custear os processos operacionais, não sendo o mais indicado para os custos indiretos, nem para a matéria-prima. Existem métodos complementares que podem ser aplicados conjuntamente para aprimorar ainda mais a informação para a tomada de decisão.